começamos a falar a respeito do reino de Deus, amém? O reino de Deus está dentro de nós. Nós falamos durante todos esse período de jejum a respeito disso. Você sabe, quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que o Senhor entra, o Espírito de Deus torna um só Espírito conosco. Quantos creem nisso? A Bíblia diz isso. Quando você olha para a vida dos apóstolos, eles andavam com Jesus durante os 3 anos e meio que Jesus esteve aqui na terra. Os discípulos andaram com ele e chegou um momento da vida dos discípulos que o Espírito Santo de Deus passou a ser um só com eles. A maior parte das pessoas acha que isso aconteceu lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Eu quero te falar que não. Hoje nós vamos falar a respeito da unção de Deus, amém? A unção de Deus é diferente. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, é consequência de nós aceitarmos a Cristo. O nosso espírito é regenerado e o Senhor passa a habitar dentro de nós. Lá em João, capítulo 20, verso 21, olha o que a palavra de Deus diz. João 20, verso 21 diz assim. Perdão, vai lá para o capítulo, verso 19. 20, 19. Olha o que diz. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoar os pecados, lhes serão perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Nesse momento, a Bíblia diz que Jesus aparece no lugar onde eles estavam assentados. Os discípulos estavam numa casa trancada, porque eles estavam com medo dos judeus. O Senhor Jesus aparece lá dentro, de uma maneira sobrenatural. E o Senhor Jesus fala para eles o seguinte: da mesma maneira que eu fui enviado para cá, para a terra, e cumpri a minha missão, eu envio vocês. E naquele momento, até aquele momento, presta atenção no que eu vou te falar, os discípulos ainda não eram salvos. O Espírito ainda não era um só Espírito com o Espírito de Deus. Sabia disso? Por quê? Porque era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. A partir do momento que Jesus ressuscita, então viria o Consolador. Amém? Então nesse momento aqui em João 20, acontece a junção, né? Quando o Espírito de Deus se torna amalgamado com o Espírito dos discípulos. Isso é poderoso. Isso é poderoso demais. Eu fico pensando como foi aquele momento. Porque uma coisa é você receber ali um discipulador, vem e põe as mãos na sua cabeça e você cai tremendo. Outra coisa é Jesus falar: recebeis o Espírito. Isso é poderoso. Eu lembro quando eu era novo convertido, sabe, coisa de novo convertido, né? Eu ficava medindo as unções dos discipuladores. Tinha uns discipuladores que tinham mais unção que outros, eu achava isso. E às vezes eu orava e eu ficava assim, ó. Quando o discipulador botava a mão na minha cabeça, eu ficava só esperando: vem em mim. Quando ele botava, eu caía cheio do Espírito. Às vezes, confessar o pecado, quando eu achava que o discipulador não tinha tanta unção, eu recebia, mas eu levantava e ficava esperando de novo.
Porque até o outro que eu queria vier. Mas isso é besteira, isso é coisa de novo convertido, porque a unção não funciona dessa maneira. Amém? Mas nesse momento, o Espírito de Deus entrou nos discípulos. E então, a partir daquele momento, o reino de Deus estava dentro. Fala assim, dentro. A partir daquele momento, o reino de Deus passou a estar dentro. João Batista, no livro de Mateus, começa dizendo que havia alguém, um profeta, esse profeta era João Batista, ele estava pregando o batismo de arrependimentos. O batismo de arrependimento, e ele dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O reino chegou, ele estava se referindo a Jesus. Mas nesse capítulo de João 20, Jesus diz: agora o reino está dentro de vocês. O reino está dentro. E agora o reino dentro de nós causa uma série de consequências, as quais nós vimos nesse final de semana. Então o pastor Alexandre começou a falar a respeito de sonhos. Quando o reino de Deus entra dentro de nós, nós passamos a sonhar. Sonhos estavam mortos, mas o Espírito de Deus passa agora a ressuscitar sonhos dentro de você. Sonhos que você achava que eram impossíveis de acontecer, o Senhor faz com que se torne possível. Aí depois nós falamos a respeito da conexão. Por quê? Porque agora, uma vez que o reino está dentro, você passa a estar conectado com esse reino. E o pastor Helder falou a respeito disso, essa conexão com Deus. Mas logo em seguida, não tem como você estar conectado com Deus se não estiver conectado com o corpo. Então nós falamos a respeito da unidade, falamos a respeito dessa conexão como igreja. Por quê? Porque a unção de Deus flui através dos irmãos. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível você receber unção de Deus sem estar conectado no corpo. É impossível. Então, nós falamos a respeito disso. Depois, à tarde, o Neto falou de você voltar às suas primeiras práticas, né? O seu primeiro amor, onde você é tomado por Deus ali, onde você ressuscita o encargo e a disposição de fazer a obra de Deus. Eu lembro, irmãos, quando o Neto estava pregando, eu comecei a lembrar de coisas que eu fazia no começo. Meu Deus do céu, tem coisas que eu preciso voltar a fazer. Eu lembro uma vez, eu estava com a minha célula na praça de alimentação do shopping. E eu estava ali com a minha célula, tomando só um sorvete, porque era a sala de adolescente. E daqui a pouco nós pensamos, estou com vontade de orar, eles não estão com vontade de orar. Vamos orar, vamos orar. Levantamos e começamos a orar. Fomos expulsos do shopping. Mas nós começamos a orar no estacionamento. Sabe, é um tempo assim de coisas preciosas que nós passávamos em Deus. Eu lembro um jejum de 40 horas. Isso era no Tatuapé ainda. Nós estávamos com as redes separadas, Itaquera já e Tatuapé. E os pastor Léo, pastor Roberto fizeram o seguinte: de sexta para sábado, no jejum de 40 horas, era a vigília do Tatuapé. E de sábado para domingo era a vigília de Itaquera. Isso durante o jejum de 40 horas. Eu lembro que eu e minha célula, nós éramos adolescentes, tudo doido. Nós ficamos nas duas vigílias. Aleluia! Oh Deus, hoje, uma vigília. Eu preciso voltar às primeiras práticas. Amém? Quando você conhece coisas que você precisa voltar a fazer. E é precioso porque isso é o reino vivo dentro de nós. Isso é o reino fluindo. E aí então o pastor Alexandre falou a respeito de você ter uma visão clara. Você sabe, quando você tem o reino dentro de você, os seus olhos abrem. Você passa a enxergar de forma diferente. Sabe, a experiência que Paulo teve, quando ele recebeu ali, falou com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias, mas depois ele passou a enxergar quando Ananias orou. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus estava mudando a visão dele, porque agora o reino estava dentro, e agora com o reino dentro, ele passa a enxergar as coisas de maneira diferente. E eu quero te falar, Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida também.
E aí depois, hoje de manhã, o pastor Elner começou a falar a respeito do poder. Poder de Deus. Ficou esquisito aqui o negócio. Ficou, não? Ficou. Aleluia. Começou a falar a respeito do poder de Deus. Eu achei que estou ouvindo o som de outro lugar, sei lá de onde. O poder de Deus. E é interessante que o poder de Deus é quem faz todas as coisas. E eu quero falar desse poder, porque aqui em João 20, o que está acontecendo é o reino entrando nos discípulos. E o reino entrou neles, em João capítulo 20. Jesus depois fica com os discípulos, a Bíblia relata que ele fica mais 40 dias com eles. E depois o Senhor Jesus sobe aos céus. E aí Jesus dá uma ordem para os discípulos, está lá em Atos capítulo 1, no verso 8, ele diz o seguinte: permaneçam em Jerusalém, até que recebereis poder. Sabe, naquele momento eles ainda não tinham recebido poder, eles tinham recebido somente o Espírito Santo de Deus, mas o poder é algo a mais. Eles falam, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam poder, e quando receberem o poder, aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui porque os discípulos receberam o poder. Esse poder, o pastor Elner começou a falar de manhã, essa palavra poder lá em Atos, o significado dela é dínamos, no grego. Dínamos, a tradução da palavra dínamos é dinamite. Você tem noção de que quando o poder de Deus entra em você, você tem uma dinamite dentro de si? Você se torna um homem bomba aqui na terra. O reino de Deus passa a estar dentro de você, só que é como se fosse uma contagem regressiva. Ele pode explodir a qualquer momento e as coisas mudarem do lado de fora. Você tem noção disso? Existe uma bomba dentro de você. Mas hoje eu quero falar a respeito desse poder. Porque esse poder que o Espírito Santo libera sobre nós, ele é renovado. Ele é renovado constantemente. Deus não tem uma medida de poder para sempre para você e para mim. Ele tem sempre uma medida nova a cada passo que nós damos. Quantos creem nisso? Por isso é que Paulo diz que nós precisamos encher-nos do Espírito. Enche-se do Espírito. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, a orientação aqui do apóstolo é para que você e eu possamos ser cheios constantemente. Por quê? Porque a unção vai embora. A unção, ela é usada. Você usa a unção. Sabia disso? Você usa a unção. A unção, ela vem para trazer níveis em momentos específicos. Então, por exemplo, eu era um líder de célula. Quando eu me tornei líder de célula, eu recebi uma unção para liderar uma célula. Recebi uma unção para liderar a célula. Você que é líder de célula, você recebeu uma unção para liderar. Mas eu vejo que esse semestre, os jovens levantaram muitos discipuladores. Glória a Deus. Mas agora, você precisa de uma unção para ser um discipulador. Sabia disso? Existem unções para você resolver problemas. Existe unção para você estar aonde você está. Existe unção. Por que muitos não crescem? Por que muitos não avançam? Porque falta a unção de Deus. Falta a unção para aquela área específica. Você vê alguém que ele chega em tal lugar, ele chega em tal posição, e ele começa a fazer um trabalho com muita excelência, as coisas começam a acontecer de maneira poderosa. O que é isso? É porque ele recebeu a unção daquela função. Você precisa compreender. Quando nós mudamos de funções, a sensação é de que você não sabe nada. Não é verdade? Então eu era líder de célula,
E eu não vi a hora de ser um discipulador. Aleluia, eu quero ser discipulador. Virei um discipulador, já não sabia mais o que fazer. Não é interessante isso? Porque quando você é líder, você acha que você seria o melhor discipulador que existe na face da terra. Deixa eu ser discipulador para você ver, meu discipulador não sabe liderar. Vai lá, besta. Virei discipulador. Cheguei para o meu obreiro e falei, o que eu faço? Ele falou, você não sabe o que tem que fazer? Eu falei, não. Eu sabia quando estava fora, agora quando estou dentro aqui, você percebe, é porque assim, quando você é um líder de célula, você está na unção ali fluindo, aleluia, né? Na verdade, você está no guarda-chuva do seu discipulador, e quando você sai debaixo do guarda-chuva, você percebe que a sua unção é desse tamanho assim. Por quê? Porque agora você precisa buscar a unção para essa função. E a unção de Deus, ela vem para todas as coisas, todas. A Bíblia conta, para você ter uma ideia, porque até empresários precisam de unção para administrar. A Bíblia conta lá em Êxodo, o Senhor Deus, chama Moisés e fala para Moisés o seguinte, olha, você vai construir o tabernáculo e eu vou precisar de obra de artesão, porque era tudo feito o ouro, trabalhado ali à mão, né, do tabernáculo, o altar, todas as coisas. E Deus diz para Moisés, chama pessoas capacitadas, porque eu vou ungí-los e capacitá-los para fazer essa obra. Sabia que até para trabalhar você precisa de unção? Até para prosperar você precisa da unção da prosperidade. Até para crescer, você precisa da unção do crescimento. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Eu creio que Deus vai liberar uma unção sobre nós nessa noite. Amém? Deus vai liberar uma unção. Por quê? Porque até aqui o Senhor liberou uma unção para nós chegarmos a 700 membros. Deus liberou uma unção para nós chegarmos a 700 vidas. Quantas crianças nós temos? 722, aleluia, as crianças sempre passam, né? Oh Deus, mas nós vamos chegar a 1000 crianças e 1000 vidas. Você crê nisso? Você crê mesmo? Porque hoje Deus vai nos dar uma unção para alcançarmos. É necessário essa unção. Então a unção, ela vem e ela vai multiplicando-se na sua vida. Ela vai se multiplicando, é importante você saber disso. Então quando você chega em uma posição, a primeira coisa que você precisa entender, eu preciso, Senhor, de unção para resolver isso. Então eu tinha uma unção para liderar jovens. E aí agora eu preciso de uma unção para liderar casais. Faz 1 ano que eu estou na rede de casais. Deus está enchendo aqui. Deus está me capacitando. O Marcos está me treinando, tanto problema que ele dá. O Marcão é o meu TCC, aleluia. Estou brincando. Eu preciso de uma unção, mas da onde é que eu vou receber essa unção? Já já eu vou te falar, mas existem pessoas que já deram passos à minha frente, já têm essa unção. Isso é algo interessante que você precisa saber. A unção de Deus nunca é liberada de Deus diretamente para você. Deus sempre começa. O Senhor diz lá para Moisés, a unção vem pela cabeça, né, de Arão, escorre pela barba e desce pelo manto até os pés. A unção que Deus tem para nós está sempre na nossa liderança. Os nossos pais espirituais, eles vêm recebendo unções, vêm recebendo poder, até que esse poder chega até nós. Entende? Então, é dessa maneira. Nós precisamos dessa multiplicação. Agora, por que precisamos dessa multiplicação de unção? Por que a unção precisa ser renovada? Primeira coisa, que a unção precisa ser renovada, porque tudo é feito através desse poder. Toda a obra de Deus é feita através desse poder. Não tem nada que não seja feito por esse poder. Até um discipulado, um anjo da guarda que você faz com alguém, tem a necessidade que haja manifestação de poder. Por quê? Porque é o poder que convence.
Não é o muito falar que convence as pessoas, mas é o poder. Não é o muito insistir, mas é o poder de Deus. Você já conversou com pessoas que você já não sabe mais o que falar para essa pessoa? Uma vez, eu liderei uma pessoa, e chegou um momento que a pessoa dava tanto trabalho, eu falei para essa pessoa, olha, eu não sei mal o que falar. Não sei, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já gastei a bagagem de livros que eu já li na minha vida. Já falei tudo que eu aprendi, já busquei. Eu falei tudo e você não muda. Falei, não sei, eu acho que, sei lá. Não sei se você tem jeito. Eu não sei. Você sabe, esse é o momento onde Deus esgota todo aquilo que é natural, porque o que faz a obra é o poder. Poder, Paulo diz, olha, eu não vou aí falar com vocês com palavras de persuasão, mas em demonstração de poder. Poder. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro exatamente qual, que Paulo manda uma mensagem intimidadora, né? Porque alguém estava causando alguma coisa e Paulo fala, o dia que eu estiver aí eu vou ter com você e nós vamos ver quem tem mais poder. Uau, eu fico pensando como que deve ser esse negócio. Já jogou The King of Fighter? Porque como é que é? Vamos ver quem tem mais poder. Eu não sei, mas o poder de Deus. Eu lembro uma vez que eu ouvi, quem contou, eu ouvi numa palavra do pastor Aloísio. Ele disse uma vez que havia um pastor muito famoso que o abraço dele, as pessoas ficavam cheias da unção. Quando ele abraçava as pessoas, caía no chão. E aí o pastor Aloísio ficou pensando, vou dar um abraço nele. Mas dessa vez vamos ver quem vai cair. Ele disse que quando o irmão chegou, ele deu um abraço, caiu os dois, deu empate. Deu empate. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tudo é através do poder de Deus. Tudo é através do poder de Deus. Todas as coisas são através do poder de Deus. Os discipulados têm que ter poder de Deus. O que é poder de Deus? Poder de Deus às vezes não é só a pessoa cair e tremer no chão, não. É você perceber o espírito que está por trás daquilo. Então tem muitas pessoas que estão ali resistindo, pessoas que mentem no casamento. Quando você vai discipular, o Espírito Santo fala para você coisas. Isso é demonstração de poder. Uma vez eu ouvi no seminário, um dos pastores estava dando aula para nós de casais, né, aula de casais radicais, e ele disse que uma vez fez um discipulado com um casal e a mulher estava arrebentando o marido. Aquele é isso, e tal. E ele estava aqui calado orando, falando, Deus, como é que eu faço para empatar esse jogo? Porque aqui parece que ela está ganhando. Parece que ela tem razão. E aí o Espírito Santo falou para ele o seguinte, pergunta para ela, o que ela acha dos homens que ela fica olhando lá no trabalho dela. Na hora o pastor parou, depois que ela terminou de falar, ele falou, e aqueles homens que você fica de conversa lá no seu trabalho? Ela regalou os olhos, quem falou isso? Ele falou, Deus está me falando agora. Meu irmão, sabe o que é isso? Manifestação de poder. Vida daquele casal nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque resolveu, poder de Deus resolveu. Às vezes nós ficamos insistindo, e vai e vem, e a coisa não vai, e a gente vai insistindo, mas na verdade, o que nós devemos fazer é põe a mão na cabeça e ora e libera poder. Eu lembro que eu liderava lá na cidade de Tiradentes uma vez, e tinha uma menina na célula, né, uma jovem, que a mãe era meio doida, e a mãe prendia a menina e batia na menina, e um dia a gente foi chamar a menina para ir para a célula, e a mãe não deixou, trancou o portão, falou, não vai, e aí nós ouvimos barulho de que a mãe estava batendo na menina, e espancando mesmo, e ela não abria para nós. Aí o que nós fazemos? O que nós fizemos? Nós, pela sabedoria do Espírito,
Naquele momento Deus deu sabedoria. Eu chamei a mãe do meu anfitrião, Dona Cecília. Eu falei, Dona Cecília, é o seguinte, vai lá, senhora, e a gente vai ficar escondido. Porque aí quando ela abrir para a senhora, a gente entra. Aí a Dona Cecília falou, não, vamos lá. E aí a Cecília falou, fulano, é a Cecília, tudo bem? Aí a mulher, oi, Cecília, abriu. Na hora que ela abriu, a gente entrou, vai! Entramos na casa, falou, não pode bater nas meninas, isso, aquilo. Aí uma membro, estava eu, líder de treinamento, e uma menina. Aí a menina já pegou a outra, a adolescente, já foi lá para o quarto, e eu fiquei com a mãe, eu falei, o que está acontecendo? A mãe, não, porque ela é isso, aquilo, tal. Aí daqui a pouco eu falei, ela não deixava eu falar, eu falei, faz o seguinte, posso orar pela senhora? Ela falou, pode, eu pus a mão na cabeça, ela caiu endemoniada. Virei para o líder de treinamento e falei, começou o discipulado, aleluia. Líder de treinamento olhou para mim e falou, e agora? Eu falei, vamos lá, agora é agora. Tinha acabado de começar a liderar também, eu falei, agora é eu e você, meu irmão. Agora é a gente. Vamos expulsar esse demônio aqui. Eu junto com o líder de treinamento, a gente expulsou o demônio e tal. Daqui a pouco conversamos com a mulher, ela chorou. Teve reconciliação ali entre mãe e filha. O negócio fluiu. Mas por quê? Porque é o poder de Deus. Quando eu era novo convertido, irmãos, eu tinha tanta fome pelo poder de Deus. E eu gostava tanto desses moveres assim, de expulsar demônios e tal. E eu lembro que naquela época, né, tinha as pessoas chaves que eram os caças-demônios. A Raia era uma delas. A Raia era do caça-demônio lá. Tinha um grupinho. E aí eu lembro o encontro que eu fui, irmão, eu fui no encontro de bonezinho para trás, de bermuda, eu fui como apoio, mas eu era tão sedento. E aí o momento ali, no encontro de jovens, um monte de demônio manifestando, e aí eu estava com um líder, e aí esse líder virou para mim e falou, ele orou, né, eu estava ajudando no apoio, ele orou, o cara caiu endemoniado. Aí o líder olhou para mim e falou, quer expulsar? Irmão. Irmão, sabe a sensação de que quando você está fazendo autoescola, você termina todo aquele CFC e a instrutora fala, senta aí no volante. Na hora que ele falou para mim, ele quer expulsar, eu falei, quero. Aí eu pus as mãos, irmão, tudo desajeitado. Sai agora em nome de Jesus, o demônio falou, eu não vou sair. Eu falei, você é louco, mano. Sabe o que é interessante? E aquele líder depois começou a me ensinar. Ele não continua declarando, você tem que insistir. Isso, aquilo, é no nome de ele tem que sair. E aí eu aprendi. E aquilo foi acumulando dentro de mim. E Deus foi liberando unção para liderar. Unção. Então, presta atenção. Existem níveis de unção. Amém? Deixa eu avançar. Então, a segunda coisa. Primeira coisa. Que nós precisamos multiplicar essa unção, porque tudo é feito através do poder de Deus, amém? O poder de Deus é que destrói as fortalezas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. É pelo poder, não é pela força do braço, é pelo poder de Deus. Segundo, o poder de Deus nos capacita a sermos usados por Deus. Sabe, não importa o seu grau de conhecimento, a sua inteligência, não importa. Porque quando o poder de Deus vem, tudo isso se torna inútil. Porque é Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus. Irmãos, eu tinha, acho que por volta dos meus 14 anos, eu era alguém completamente introspectivo, eu não falava, não tinha expressão, aquela bicho do mato, chegava a visita, corria para o quarto e ficava olhando pelo cantinho, todo esquisito, todo estranho. Eu era assim. Na escola eu não falava muito, eu tinha vergonha.
Mas quando o poder de Deus veio sobre mim, Ele me capacita. Os irmãos sabem, eu sou muito tímido com quem eu não conheço. Ah, tá. Eu sou muito tímido. Oh, irmãos, eu preciso avançar tanto. Preciso crescer tanto. Mas quando o Espírito vem, você é capacitado e a coisa flui. As coisas funcionam. Quero falar de 3 pessoas aqui que foram capacitadas por Deus. A primeira delas é Moisés. A Bíblia diz que Moisés era gago, era velho naquela época, porque quando Deus chamou, ele tinha 40 anos, e depois ele não estava preparado, e depois de 40 anos, Deus chama de novo, mas ele já tinha 80 anos, Deus chama Moisés com 80 anos, gago, ele passou por uma crise de 40 anos no deserto, que gerou uma gagueira nele. Então pensa no tamanho da crise, o cara ficar gago. Mas a Bíblia diz que ele era gago, não sei o que aconteceu. Moisés era gago, ele fala, como que eu vou conduzir todo esse povo? Como que eu vou levar esse povo a ser liberto? Como que eu vou falar com Faraó? Deus falou, não importa, quando você abrir a boca é o poder que vai agir. Moisés foi capacitado por Deus. Um dos sinais que Deus fala para Moisés é o seguinte: Moisés, pega o cajado, joga no chão. Ele jogou, virou uma cobra. E aí Deus fala, pega a serpente pelo rabo. Moisés fica fugindo da serpente. Deus fala, não foge, pega pelo rabo. Ele pegou a serpente, virou um cajado de novo. Deus falou, tá vendo, Moisés? É o poder que vai acompanhar você. Estende as suas mãos. Moisés estendeu, coloca ela no peito. Ele pôs, ficou todo leproso. Depois Deus falou, tira a mão. Ele sarou. Deus falou, tá vendo? É o poder, confia, porque é o poder que vai acompanhar você, não é a sua capacidade. Sabe, muitas pessoas ficam paralisadas no medo. Ah, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que eu vou agir? Eu quero te falar uma coisa, não importa, não fique pensando como que você vai fazer, como que você vai agir, como que você vai falar. Se você vai saber falar, simplesmente abra a sua boca. Jesus disse, quando você estiver diante de pessoas, abra a sua boca, porque eu vou colocar as minhas palavras dentro da sua boca. Eu ouvi um testemunho do pastor Giles. Ele disse que um dia foi pregar numa conferência e ele cria nessa palavra e ele não sabia o que pregar. E ele falou, se Deus disse que ia pôr palavras na minha boca, então Deus vai fazer. Quando ele subiu no palco, ele fez exatamente isso. As pessoas ficaram olhando, achando esquisito. E ele começou a pensar, Senhor, eu não vou fechar a boca enquanto o Senhor não colocar as palavras nela. Ele ficou minutos ali com a boca aberta. Daqui a pouco, as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Cada um começou a ouvir individualmente coisas da parte de Deus, sem que ele falasse nada. Então deixa eu te falar uma coisa, às vezes você não precisa falar nada, mas o poder capacita você. O poder te capacita. A Bíblia fala que os apóstolos, quando eles estavam, eles eram tímidos, eles eram medrosos, mas quando nesse momento em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, você percebe a ousadia de Pedro, você percebe a ousadia de João, você percebe a ousadia dos apóstolos. Pedro começa a abrir a boca para pregar, para explicar o que estava acontecendo. Quando ele começa a explicar o que estava acontecendo, 3.000 pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. 3.000 pessoas falam, nós queremos batizar, como é que a gente faz? Depois você vai ver, 5.000 pessoas se convertem também. Por quê? Porque Pedro foi capacitado, não era pelo que ele era, não era pelas qualificações dele, mas era pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Segunda pessoa que foi capacitado por Deus para fazer coisas poderosas, Davi. Quem era Davi? Era um pastorzinho de ovelhas, magrinho, fraquinho, baixinho, mirradinho.
Mas quando ele enxerga Golias, as pessoas, o exército grandioso estava com medo. Meu Deus, olha o tamanho desse gigante. Eu não vou conseguir derrubar. Mas Davi era cheio do Espírito Santo, ele olhou e falou, meu Deus, olha o tamanho desse gigante. Não tem como errar uma pedrada nessa cabeçona. Percebe? Alguém foi capacitado pelo poder de Deus. Capacitado. Davi, ele se prontifica, e ele diz, não é contra mim, que não é contra mim que ele está vindo, que ele está afrontando. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu vou com você em nome do Deus vivo. Ele pega a pedra, coloca na funda e atira. Irmão, deixa eu te falar, quem cravou aquela pedra na testa de Golias foi o Senhor. Foi o Senhor. Sabe, isso é tão poderoso. E o terceiro que foi capacitado, Jesus. Jesus foi alguém que cresceu. A Bíblia diz em Lucas que Jesus crescia em graça e sabedoria. Ele cresceu em graça e sabedoria. Jesus era filho do carpinteiro. Jesus era alguém que vivia de uma família pobre. Maria teve Jesus numa manjedoura, porque não havia hospedagem nos lugares lá. A Bíblia diz que não havia hospedagem para Maria. Por isso eles tiveram Jesus em uma manjedoura. Maria não tinha nem convênio, filho. Não tinha. Jesus nasceu num lugar esquecido, excluído. Ele era filho do carpinteiro. Ele era alguém que ninguém dava nada. Tanto é que o próprio nome de Jesus é um dos nomes mais comuns lá em Jerusalém. Tem muitas pessoas que se chamam Jesus lá. Aqui no Brasil, se Jesus nascesse aqui, ele seria José, João, Francisco. Haroldo não. Não, Haroldo não. Ia dar muito na cara que era alguém diferente, que não veio. Que veio de outro planeta. Que veio de outro lugar. Ia dar muito na cara. Jesus era alguém, mas a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria. O próprio Jesus diz, tudo que eu faço pelo poder de Deus. É pelo dedo de Deus. O pastor Nelner leu o versículo de manhã, que ele expulsa demônio. Ele diz, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado o reino. É chegado o reino porque é pelo poder. E o poder capacita. Esses 3 homens foram usados por Deus de maneira poderosa. Mas a terceiro motivo pelo qual a unção de Deus é multiplicada. Eu vou ter que passar um pouquinho, pastor. Já vai dar 8 horas. Achei que o senhor tinha me perdoado. Os irmãos, deixa eu passar? Só um pouquinho. Aleluia. Terceiro motivo pelo qual a unção de Deus é multiplicada. Porque quando nós somos usados pelo poder de Deus, Deus recebe glória. Você sabe, a intenção de Deus, presta atenção numa coisa, nós buscamos sempre poder, mas Deus quer sempre a glória é sempre dele. Todas as vezes que o poder de Deus se manifesta em algum lugar, Deus é que é glorificado, mas é o próprio Deus que faz isso, porque por trás de toda manifestação de poder, nós crescemos, nós avançamos, nós somos usados por Deus, o reino de Deus é manifesto, mas Deus está erguendo um trono de glória para Ele mesmo, e isso é feito através da minha vida e da sua vida. Deus nos usa para a manifestação da sua glória. Sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando Ele pega o poder, que é algo sobrenatural, e Ele faz com que alguém que é desqualificado e que é natural, se misture. Quando essas duas coisas se misturam, Deus é glorificado.
Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não só faz, Ele humilha. Deus é tipo Ronaldinho Gaúcho, meu irmão. Tem como só fazer gol, humilha. Mas sabe por quê? Porque, para que todos saibam que dele é a glória. Sabe esses 3 homens que eu quero te falar, fizeram coisas que foram usados pelo poder de Deus, mas que na verdade, Deus estava manifestando a glória dele. Moisés, quero mostrar para você o que é glória. Porque Moisés era libertador do Egito. Deus chamou Moisés para libertar. Mas Deus, Ele faz todo um cenário por trás. Deus maquina toda uma estratégia para que no final das contas, a coisa não seja só tipo, uau, Deus fez algo poderoso. Não, uau, Deus é tão poderoso. Isso é glória. Você precisa aprender a diferença de glória e poder. Porque o poder sempre vai ser manifestado através das nossas vidas. Então se tem alguém enfermo, você impõe as mãos, essa pessoa é curada. O poder saiu de você. Amém? Mas o que é a glória? Glória é a presença. Glória é o ambiente que fica. Quer ver um exemplo? Jesus está ali pregando para a multidão. De repente, não tinha mais comida. Não tinha mais comida. Então, os discípulos falam, despede esse povo, porque nós precisamos, o povo não tem o que comer, a gente também não tem comida para dar para todo mundo. Jesus disse, não, vamos fazer o seguinte, o que nós temos aí? Eles acharam lá 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então abençoa e começa a dividir os pães. Começa a dividir os pães. Aí todo mundo começa a ser alimentado. 5.000 pessoas é alimentada por 5 pães. Isso é poder, sim ou não? Mas qual foi o ambiente que ficou ali? De glória. Isso é glória. Ou seja, qual foi a consequência desse poder? Quando Jesus foi para o outro lado, toda a multidão foi atrás de Jesus de novo. O próprio autor ali, Lucas diz, a multidão seguiu Jesus de novo por causa do primeiro milagre. Por causa do primeiro milagre, eles acompanharam Jesus. Então isso é glória. Então quando você é usado por Deus, Deus manifesta glória. Moisés, ele era hebreu. Deus queria libertar o povo. O pessoal do louvor pode subir. Olha como que Deus faz. Deus tira Moisés, fala, eu vou levantar um libertador para tirar o povo do Egito. Faraó manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Joquebede, que era a mãe de Moisés, coloca ele num cesto e põe nas águas. Mas Joquebede vai acompanhando Moisés pelas águas. Olha, presta atenção aqui na glória. Porque o poder você já conhece, mas a glória é maior. Joquebede vai só acompanhando. E aí então, quem acha Moisés? A filha de Faraó. A filha de Faraó acha Moisés, pega Moisés para criar. E Joquebede, que é a mãe de Moisés, se apresenta como escrava e fala, olha, eu sou tua serva, se você quiser, eu posso amamentar essa criança, porque eu estou ainda com leite no peito. Moisés saiu dos braços da mãe para ser salvo, mas nunca mamou em outra mulher. Isso é Deus. E Moisés caiu nas mãos de quem? Da filha de Faraó. Moisés aprendeu toda a cultura egípcia para depois libertar o povo de quem? De Faraó. Sabe o que é isso? Deus poderia simplesmente, Moisés vai lá e liberta, mas Deus não, vamos fazer um negócio bonito, porque eu quero que tenha glória no final. Aí sabe o que Deus, é como se Deus falasse para o diabo o seguinte, diabo, eu vou libertar o povo das suas mãos,
eu vou escolher uma pessoa para libertar. Mas vamos fazer o seguinte: você que vai ensinar ele como que livra as pessoas das suas mãos. Oh, meu Deus do céu. Deus não levanta do trono, irmão, para fazer a coisa. É Deus pegar a mão do diabo. Já viu? Sabe por que Deus faz isso? Glória. 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 O ambiente depois é de glória. Deus vai lá e fala para Moisés: liberta esse povo agora. E Deus resiste Moisés. Olha que loucura. Deus fala: vai lá, Moisés, fala para Faraó, vai sair. E aí Deus chega para Faraó e fala: não deixa sair não, segura. Deus é que fazia isso. E Deus vinha aqui: vai lá não, vai lá de novo, Moisés, vai lá. E Deus fala: não deixa não, Faraó, segura. Deus, vai lá, Moisés. E por 10 vezes Deus resiste a liberação do povo. Por quê? Porque Deus não queria só libertar, mas Deus queria manifestação de glória. Deus começou a mandar pragas. Primeira resistência ao piolho, rã, e vai. Sabe o que é isso? Isso tomou meu coração no dia que eu estudei o livro de Êxodo. E sabe o que significa as 10 pragas? 10 reis, 10 deuses que os egípcios adoravam. Deus disse: Moisés, é como se Deus falasse: Moisés, você vai tirar o povo para me adorar e vai levar eles lá para o deserto. Mas antes, eu vou fazer com que os próprios deuses do Egito destruam o próprio Egito. E no final da 10ª praga, Deus fala para Moisés: agora vai lá e fala para Faraó. Se Faraó perguntar quem é que está mandando liberar na 10ª praga, Deus fala para Moisés: fala para ele que eu sou quem mandou libertar. Sabe o que é isso? É como se Deus falasse para Faraó: só eu sou Deus, e eu provo fazendo com que os seus deuses te destruam. Era só libertação, e isso é um milagre poderoso, amém? Mas Deus não quer só o poder não, Deus quer a manifestação de glória. Vamos para Davi. Davi matou Golias. Isso é o que? Isso é glória ou poder? Poder. Golias tacou a pedra encravou na testa. Golias caiu para frente. Isso é poder. Mas a Bíblia continua dizendo o seguinte, se você continuar lendo: Davi sobe em cima de Golias, pega a espada de Golias, arranca a cabeça de Golias. E Davi pega a cabeça de Golias e leva para Jerusalém. Davi coloca a cabeça de Golias às margens de Jerusalém, num lugar chamado Kranos, no grego, que significa crânio, caveira. E ali Davi coloca a cabeça de Golias como um memorial: aqui morreu aquele que afrontava o povo de Deus. 1500 anos depois, no Crânios, no Monte Caveira, que nos dias de Golias chamava-se Monte Galgolias, mas nos dias de Jesus chamava-se Gólgota, foi cravada uma cruz sobre a cabeça de Golias. E naquele lugar morreu aquele que afrontava o povo de Deus. Quando Jesus disse: está consumado, ele disse: agora o diabo perdeu para sempre. Aleluia. Davi não tinha nem noção o que ele estava fazendo. Mas Deus não tem interesse em só manifestar poder. Quando Ele faz o negócio, tem que ter presença. Aleluia. Tem que ter glória. Por último, Jesus, Ele fazia todos os milagres, todas as coisas. E um dos últimos milagres de Jesus também fez uma crescente, né? Primeiro Ele multiplicou, Ele fez água virar vinho no casamento. Daqui a pouco Ele, né,
curou alguns enfermos. Daqui a pouco ele foi crescendo, foi avançando, expulsou um demônio aqui, um demônio ali. Daqui a pouco é um endemoniado gadareno. E aí daqui a pouco, quando ele faz isso, as coisas vão avançando, os milagres vão crescendo, até que chega Lázaro, morreu. Lázaro estava enfermo, a Bíblia diz. Jesus estava em uma cidade, né? Jesus na verdade estava em Jerusalém, e a distância de Jerusalém até aonde Lázaro estava, até Betânia, era uma caminhada de 3 dias. Quando a notícia chegou para Jesus de que Lázaro estava enfermo, Jesus tinha 3 dias. A partir do momento que a notícia chegou, naquela época não tinha WhatsApp, irmão. Era tudo no recado. O mensageiro andou 3 dias até Jesus para avisar que Lázaro estava enfermo. Ou seja, quando a notícia chegou para Jesus, já havia 3 dias que Lázaro estava enfermo. Jesus então sai para ir até lá, para orar por Lázaro, para curá-lo. E aí então Jesus começa uma caminhada. Só que Jesus não demora 3 dias, Jesus demora 4 dias. 4 dias. No meio do caminho, Jesus recebe uma notícia: olha, não precisa ir mais não, Lázaro morreu. Mas Jesus não para, ele continua andando, ele continua indo. E no 4º dia Jesus chega até lá, ao túmulo de Lázaro. Sabe o que acontece? Maria chega para Jesus e fala: mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Sabe, Maria acreditava no poder de Deus, sabia disso? Porque qual que é a diferença de um morto de 4 dias para um morto de 3? Já estava gelado, já está, faz tempo. Mas Maria acreditava no poder, mas Deus não tem interesse em manifestar poder. Deus quer sempre que a coisa aconteça com glória. Jesus falou para Maria: você crê? Porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. E depois eu fui pesquisar o porquê que Jesus demorou 4 dias. Porque quando alguém morria, ele não era colocado no sepulcro imediatamente. E eles esperavam 3 dias para a confirmação da morte. No 3º dia, quando era confirmada a morte, eles abriam o corpo, tiravam todos os órgãos, colocava serragem, costurava, mumificava e colocava no sepulcro. Quando Maria fala para Jesus, se ele tivesse vindo antes, ele poderia ser salvo. Por quê? Porque no 3º dia fizeram isso com Lázaro. Quando fiz isso com Lázaro, Maria já não acreditava mais. Se Jesus tivesse chegado antes disso acontecer. Sabe o que Jesus disse? Você crê? Porque eu não quero manifestar poder, eu quero manifestar glória. Aleluia. Jesus falou: tira a pedra. Todo mundo começou a rir, falar: esse cara é louco. E ele diz: Lázaro, sai para fora. De alguma coisa, de algum jeito inexplicável, os órgãos foram restituídos. Lázaro voltou à vida e saiu ali para fora. A Bíblia diz que todas as cidades circunvizinhas, quando ficaram sabendo disso, foram até Betânia para ver Lázaro, para ver se era verdade. É impossível isso ter acontecido. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não tem interesse só em manifestar poder, mas esse poder tem que ter glória. Deixa eu te falar. Aleluia, estou tão cheio de espírito que eu até esqueci o copo, já estou tomando a garrafa. Oh Deus. Sabe o que é mais glorioso? Porque lá oh irmão, já é 8h15. Dá mais um pouquinho? Quem me dá mais 10 minutinhos? Levanta a mão, quem me dá 10, 20, 30, 40. Me entenda, é jejum, aleluia. Deixa eu falar isso aqui rapidinho para a gente orar, amém? A Bíblia fala que um dia, lá em Isaías capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: o profeta Isaías está fazendo uma profecia contra o rei de Tiro e Sidom. Mas essa profecia, na verdade, ele está falando de como Satanás caiu.
E ali diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado ao reino dos mortos. Ele está falando de Satanás. Satanás queria ser semelhante a Deus. E Deus então nos criou. Aleluia. Deus nos criou do pó da terra. Isso é poder, amém? Mas Deus não tem vontade só de manifestar poder, tem que ter glória. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o mesmo domínio. Ah, meu irmão, por isso que o diabo é louco da vida com você. Por isso que ele é doido, porque ele olha para você e ele fala: é o Marcos, meu Deus. Era para ser eu. Sou um querubim ungido, mas é o Marcos. É um barro mal feito. É um bonequinho de barro mal feito, esquisito, mas tem a imagem e semelhança do Altíssimo. Oh. E aí eu quero te contar outra coisa. Aleluia, estou empolgado, eu vou pregar até meia-noite. Oh, Jesus. Sabe que Satanás era responsável pela adoração lá no céu. Depois a gente faz o seminário, você vai entender. Mas existia 3 querubins ungidos. Um deles era Satanás, Lúcifer. Outro era Miguel. E outro é Gabriel. Você vai ver durante a Bíblia, cada um deles é o responsável por uma área específica. Então todas as vezes que você vê a mensagem vindo até o homem, é Gabriel. Daniel dizia isso: o anjo Gabriel veio até mim e me disse. Maria recebeu a mensagem do anjo Gabriel. Eles eram como discipuladores lá, pastores de rede. E eles tinham a sua equipe. Miguel é o anjo de guerra. Quando você vê lá no livro de Jonas, de Judas, a Bíblia diz que um anjo veio buscar o corpo de Moisés, mas havia uma potestade e ele disse: o Senhor te repreenda. Então o arcanjo Miguel foi lá e conseguiu. Porque Miguel é o anjo de guerra. Em Apocalipse você vai ver Miguel lutando contra o dragão. Você vai ver Miguel é o anjo de guerra. E ele tinha a rede dele que era responsável pela guerra. Mas Satanás, ele era o anjo da adoração. Por isso ele era o mais belo. Por isso que Paulo diz: quando adoramos a Deus, nós somos transformados de glória em glória. Só que esse anjo se corrompeu e trouxe toda a terça parte dos anjos do céu, caiu. Mas a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque lá no céu não tem mais. Então Deus pega o barro, faz o homem e coloca com a mesma imagem e a mesma semelhança dele, e coloca como adoradores. Deus não pode só manifestar o poder, tem que ter glória. Tem que ser um negócio assim, uau. Mas por último eu quero ler 1 Timóteo 4,14. Paulo fala algo para Timóteo. Se deve projetar que eu estou enrolado aqui. 1 Timóteo 4,14. Olha o que Paulo diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, ao qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Há uma unção que Deus quer liberar sobre nós. E essa unção, ela vai nos capacitar e vai nos levar a sermos usados por Deus, a fazer milagres, prodígios, coisas poderosas aonde nós estivermos. E a glória de Deus vai ser manifesta. As pessoas vão atrás buscar: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa célula? Porque eu sinto um negócio aqui que é mais forte. Mas Paulo diz: não negligencia, usa esse poder, usa. O pastor Elner falou de manhã:
usa, não fica com medo, impõe as mãos, expulsa, ora, clama, faz, não seja negligente, porque há uma unção que é liberada sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero chamar aqui os pastores e todos os discipuladores. Os discipuladores eu quero que fiquem aqui embaixo na frente, e os pastores eu quero que suba aqui no palco, porque há uma unção de Deus que é liberada através dos nossos líderes. Oh,